Graça e paz, amados. Bom dia. Hoje tem o Anderson P, o M e o GG, de tudo quanto é gosto. Você viu aí? Que bênção. Gente, presta atenção aí no Congresso da Juventude. Nós queremos que vocês orem, vocês invistam, que vocês compareçam. É muito importante para nós a oração de vocês. A gente tem feito o congresso, a entrada franca, não para lotar a igreja. A gente tem orado e pedido a Deus para Deus trazer pessoas aqui que verdadeiramente precisam ouvir a palavra. Verdadeiramente estão nas igrejas, mas ainda não viraram a chave. Eles estão frequentando a sua religião e que cada um respeite a sua religião. O evangelho é mais do que religião, o evangelho é reino. Jesus falou, o meu reino é chegado até vós. Ele não usou a expressão religião, ele usou a expressão basileia, reino. É mais do que religião, é mais do que presbiterianismo, é reino de Deus. E nós precisamos impactar essa geração para que eles virem essa chave. Só assim a nossa nação muda, só assim a nossa nação vai mudar. Quando pessoas que estão dentro das igrejas, seguindo as suas religiões e frequentando os seus cultos e se batizando, entender que eles são embaixadores de um reino e não de uma religião, de um reino e não de uma teologia, mais do que teologia, o reino de Deus é chegado até vós. Essa é a nossa oração, para que pessoas entendam isso, porque Jesus está às portas, você acreditando ou não. Já tem isso desde quando os discípulos, Jesus ressuscitou, já é pregado sobre isso. Pois é, e ele falou que era para pregar assim, que ele já está às portas. Então, quem você acha? O que Jesus disse, eu vou seguir o que Jesus disse. Ele está às portas, que demore mais 1000 anos ou mais um mês. Mas ele está às portas e foi assim que ele me ensinou a pregar nas suas escrituras. E é assim que eu vou prosseguir, independente do que os outros acham ou acreditam. Isso é reino, amém? Você precisa acreditar na palavra. A palavra ela tem que ferver no seu coração mais do que um simples estudo. Deus se revela na sua palavra. Quando você começar a ler a palavra, procurando saber quem é Deus e como Deus se revela em cada história e começar a notar, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai ministrar no seu coração. Esse congresso é para isso. E surgiu de um versículo que está lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 29, contexto de um profeta que teve um chamado que quando eu fui para o seminário, foram os dois únicos chamados que eu pedi a Deus para não ter, nem o de Isaías e nem o de Jeremias. Pregaram a vida inteira e o povo não se converteu, e o povo não realinhou a rota, não voltou para a rota, eles morreram sem ver o povo voltando para a rota. Horrível, terrível. Se fosse um pastor, um missionário então, que a gente enviasse para um lugar e ele ficasse 20, 30 anos no lugar e nenhuma alma se convertesse, a grande maioria da igreja cortaria o investimento dele. Não vão investir nesse homem não, porque não converte ninguém. Que outros sem vista, não vou ficar gastando dinheiro, está passeando, está fazendo turismo, porque é assim geralmente às vezes que a gente pensa que o missionário está fazendo. Pois é, Jeremias passou o ministério dele todinho sem ninguém se converter. E na angústia da alma dele, ele escreve Lamentações. E ele falando, eu estou vendo o furor de Deus. Que Deus tenha misericórdia. E naquela angústia de alma, quando chega no 21, de Lamentações 3, 21, ele começa a mentorear a sua própria mente, a curar a sua própria alma. E diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí ele começa a voltar os olhos dele, não para o povo rebelde, mas para o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que escreve uma nova história, o Deus que com ele ainda há esperança. Por isso que é o tema do congresso, ainda há esperança. Mas antes dessa expressão existe, põe a boca no pó. Todo mundo quer esperança, todo mundo. Todo mundo, de uma certa forma, no mundo hoje, corre atrás de uma esperança, esperança de ser feliz. E na esperança de ser feliz e de ter paz, corre atrás de dinheiro, corre atrás de saúde, corre atrás de propriedades, corre atrás de uma poupança. Todo mundo quer ter esperança, mas ninguém tem a esperança verdadeira se não passar pelo pó.
É isso que Lamentações 3:29 nos fala. A maioria das nossas dog tag tem Lamentações 3:29. Põe a boca no pó, talvez ainda há esperança. A esperança verdadeira, ela só vem do nosso Deus. Amém? Então, quando você comprar a dog tag ou pendurar no pescoço, não tem só Lamentações 3:29. Tem alguns versículos que impactaram o coração da juventude que eles vão usar para evangelizar. Quando a pessoa perguntar o que está escrito aí, é o momento de você manifestar a presença de Deus na sua vida através daquele versículo. E um deles é esse, Lamentações 3:29. A nossa nação ainda há esperança, se realmente o povo de Deus dá um passo a mais e aprender a botar a boca no pó. Aí muitos falam assim, não, eu não ajoelho, eu não ponho a boca no pó, mas eu tenho o coração quebrantado. Isso é um espírito de orgulho que existe na igreja. Porque quando você está com câncer, você não põe só a boca no pó, você vai em tudo quanto é igreja, até nas pentecostais, você bebe água da televisão. Ou não é? Qualquer gente que ora, que você acha que pode te curar, você vai lá. Você pode ser presbiteriano, não pode nem ungir mais com óleo, mas se você tiver câncer, você foge do culto e vai lá onde unge com óleo e vai lá para ver se cura. Por que a gente não põe a boca no pó antes? Por que a gente só corre atrás do prejuízo? Nós precisamos acordar para isso, irmãos. Então nós vamos, no nome de Jesus, orar para que esse congresso seja um congresso que seja um divisor de águas na minha vida, na sua vida e na vida de cada um que Deus vai trazer neste lugar. E a nossa oração é que aqueles que vão vir para mais um culto ou para mais um congresso, que por favor não venha no nome de Jesus. Nós estamos orando para que Deus fale profundamente o coração das pessoas que entrar neste lugar, que cause impacto, transformação, mudança de direção no nome de Jesus. Amém? Não comecei nem a pregar. Gênesis capítulo 32, só um remedinho para sua alma. Abra aí em Gênesis capítulo 32. Queria compartilhar com você aí uma das histórias dos patriarcas. Jacó, quando Jacó chega no seu limite. Gênesis 32. E ele decide que algo verdadeiramente precisa ser mudado. E então ele se encontra. Seu irmão, ele está voltando para casa. E o seu irmão vem com 400 homens ao seu encontro. Nessa angústia, ele ora ao Senhor e monta uma estratégia de livramento. Presente, a melhor coisa que tem, fazer paz no coração, presente, vários presentes, divide em várias etapas, vai ir quebrando o coração de pouquinho a pouquinho, e divide a sua família em 2 bandos, isso acontece tudo em 20 anos, ele sai fugido de casa, no capítulo 28 de Gênesis, como fugitivo, que o irmão dele jurou pacto que ia matá-lo, quando o pai dele morresse, e então, sem nada, ali ele dorme no deserto, sonha com a presença de Deus, Deus prometendo no sonho que ia abençoá-lo, que a promessa da bênção do Pai ia ser verdadeira sobre a vida dele, mas ele acorda e era só um sonho, ele continua só com um cajado, ele continua sem dinheiro nenhum, e ele continua no deserto e continua fugitivo. Dali no capítulo 28 ele faz um voto a Deus, e fala: Deus, se o Senhor me abençoar, me dê jornada, me enriquecer, e 3 coisas que ele fala no 28, e me der isso e isso, eu servirei o Senhor, eu darei o dízimo de tudo que o Senhor me der, e o Senhor será o meu Deus. Então agora ele está voltando, 20 anos depois, ele volta em 2 bandos, muita riqueza, muito dinheiro, só o presente que ele dá, se você calcular aí o valor hoje, você vai ver que é exorbitante, que ele separa do muito que ele tem, e faz o seu irmão, e constrange o seu irmão a receber. Mas aí, no versículo 22 de Gênesis 32 diz:
Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Vamos ler junto esse pedaço aí? Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não... Vamos lá de novo? Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, vamos lá, e essa pergunta? Como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e diz: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Um grande questionamento desse texto é que ele luta com Deus e ele fala assim: eu não vou te deixar aí, se não me abençoares. Gente, tudo que ele pediu a Deus no capítulo 28, Deus já tinha dado. Tudo, tudo. O que faz um homem lutar e passar uma noite e inclusive ser aleijado, tocado na coxa e ser aleijado, tendo tudo? Ele tinha família, ele tinha um monte de filho, ele estava cheio do dinheiro, coisa que a maioria da igreja hoje vem para buscar a Deus. É só para isso, para ter um casamento feliz, para ter filho, para ter dinheiro e para não ir para o inferno. Ele já tinha tudo isso, porque tinha a promessa de Deus, que a bênção do Pai ia continuar sobre a família dele. Por que que ele luta? E a importância de se lutar com Deus até prevalecer. A gente não cai a nossa ficha, porque aqui ele tem tudo. Tudo que você às vezes ainda até hoje está buscando. Ele tinha. Mas ele percebeu que tendo tudo ele não tinha nada. E então ele decide passar tudo o que ele tinha para frente. Aqui é o start quando ele passa a ser homem de verdade. Um texto um pouquinho antes, ele põe os filhos na frente, põe a família, aí o irmão está querendo matar, aí ele põe o povo na frente. Quando a gente está perto de um perigo grande, a gente começa a botar desculpa e botar os outros na frente para proteger a gente. O erro é meu. Foi eu que roubei a bênção. Foi eu que enganei meu pai. Foi eu que enganei meu irmão. Mas põe os filhos, põe presente, dá dinheiro, a mulher que tu me deste. Lembra? Lá no Gênesis. Que a mulher que tu me deste, Senhor. Onde estás, Adão? Mulher que tu me deste. É a síndrome de Adão que todos nós carregamos. Quando a gente tem culpa, mas fica sempre botando a culpa no outro. Falando: não, eu tô desse jeito, sabe por quê? Dos pastores que eu tive na igreja. Foram ruins demais. Nunca me ensinaram isso. Nunca falou: ô irmão, mentira, você está com a Bíblia na mão, você não abriu e leu. Se você leu, o Espírito de Deus que revela. Mentira, mentira. Espírito de Deus que revela. A promessa na palavra não é que um pastor ia revelar o seu coração, não. O Espírito Santo de Deus ia revelar através da sua palavra. Abre e lê. E a gente fica colocando a culpa. Não, é porque o casamento está ruim, porque meu marido... A gente vai nos aconselhamentos de casamento, é triste, porque o outro só aponta para o outro, só para o outro. Nunca fala assim: ô pastor, eu estou aqui porque eu errei. E meu casamento está ruim, a culpa é minha. Sempre a culpa é do outro. Sempre, gente. Estou com 21 anos de ministério. Nunca alguém chegou e falou assim: a culpa é minha, me ajuda, me socorre. Eu sou ruim. O que eu faço para melhorar? O que eu faço para mudar? O que eu faço? Me dá uma luz. Sempre fala assim: o outro, o outro, o outro. Até aqui, Jacó põe a culpa, põe os outros para resolver o problema dele, que ele mesmo criou. Aqui ele muda. Aqui é o ponto de mudança dele, quando ele resolve lutar com Deus e prevalecer. Nós vamos entender que todos nós vamos passar por essa luta um dia na vida. Se você não passou, você ainda vai passar. E essa luta você precisa entender. A primeira coisa que
do princípio dessa luta aí, versículo 24, olha aí o que diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Na luta nossa com Deus, é uma luta solitária. Sua mulher não resolve, seu filho não resolve, seu pastor não resolve, sua igreja não resolve, sua teologia não vai resolver. Na luta sua com Deus, é você e Deus. Eu fico impressionado com esse negócio, porque hoje nós temos tudo e não temos nada. Na época de Jacó, ele não tinha teologia, ele não tinha nem a Bíblia. Até Moisés, eles não tinham nem lei. Mas a Bíblia diz que eles andavam em obediência a Deus. Mas sem lei? Como que eles andavam em obediência a Deus? Sem lei. Porque eles conversavam com Deus. Eles tinham intimidade com Deus, eles aprendiam a andar com Deus. Eles tinham um diálogo com Deus. Aliás, antes do culto começar, e a gente estava comentando ali na frente tudo, quando começou o culto, falou sobre que aqui é uma casa de oração, e nós dois, os outros dois antes, falando assim, a gente fica constrangido de falar da casa de Deus como casa de oração, que é a coisa que hoje menos a igreja faz, e é verdade, irmãos. Nós temos que abaixar a cabeça e parar de ficar, não, porque você não conhece minha vida de oração. Ô irmão, gente que ora muito, vem em tudo quanto é reunião de oração, porque ele sabe que oração é importante. Essa semana é semana de oração. Eu não venho na reunião de oração, mas eu sou de oração. Tudo bem. Então, se você é de oração, vem na reunião de oração, vamos ver. No dia que a igreja lotar, igual está de manhã, a reunião de oração, ô gente, 2 cultos aqui vai ser pouco. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque o nosso coração vai estar na direção de Deus. No dia que a gente passar a noite inteira lutando com Deus, até prevalecer, a história muda. Porque todas as vezes que o povo se dobrou de joelho diante de Deus e reconheceu o seu pecado e buscou a Deus, Deus derramou avivamento sobre a face da terra, sobre as nações, sobre o país inteiro. Não é só sobre o local, não, na igreja, não. Eu tenho percebido que esse negócio de avivamento local é um negócio... Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia, toda vez que Deus manifesta a presença dEle, que o Espírito de Deus desce sobre a igreja, a sociedade inteira é abençoada. Inteira. Tudo muda, casamento muda, o comércio muda, o coração muda. Os crentes agora começam, em vez de juntar, começam a dividir, a ver o que tem, ver se o outro está passando necessidade. Não precisa do pastor falar, do diácono falar, ó, está passando, não. À medida que eles iam vendo a necessidade do povo, eles iam vendendo o que tinha e distribuindo entre os irmãos. Necessidade, não é desejo, necessidade. Atos 2, 42 a 47, uma igreja vive e acordada, as demais dormem. Como o nosso Senhor Jesus revelou a João, que está registrado lá em Apocalipse, da igreja que dorme. Gente, nós precisamos aprender a lutar com Deus, e essa luta é solitária, não tem como o pastor te ajudar, é você e Deus. O que faz um homem lutar a noite inteira para ser abençoado, se ele já tem tudo que todos nós desejamos? A promessa de Deus, que ia estar com ele, que ia continuar a bênção dos pais sobre ele, o dinheiro que ele tinha para dar presentes absurdos, a proteção que Deus deu durante os 20 anos, sem nada acontecer, ninguém roubar nada dele, nem o sogro que tentou enganar ele 10 vezes no salário, não conseguiu, porque Deus estava com ele. Mas ainda assim ele se sentiu vazio e precisou de lutar com Deus para ser abençoado. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O que faltava nele? Faltava mudança. Tinha tudo e não tinha nada. Era um bom crente, era um bom presbiteriano, mas não era convertido de verdade. Continuava Jacó. Como te chamas? Jacó. Enganador. Enganei meu pai, enganei meu irmão, tentei enganar meu sogro também, não foi só ele que me enganou, eu também enganei. Meu nome é enganador. Nós precisamos aprender a lutar até Deus mudar o nosso nome, no nome de Jesus. Até a chave virar. Até as pessoas perceberem que Deus está conosco e que há uma diferença na nossa vida. Precisamos, amados. Essa luta é uma luta perseverante. Ele lutou até o raiar do dia. Quem aqui já fez luta sabe que 5 minutos de luta não vale tudo. Então, aquele negócio parece que não vai acabar. No 3º ou 4º round, não deu nem
É 5 minutos, 5 minutos, não, 3 minutos. Só o oficialzão lá que é 5 minutos. 3 minutos, 3 rounds de 3 minutos. No final, aqueles marmanjos musculosos já não estão nem aguentando. 9 minutos de luta, eles já estão riando. Aqui diz que ele lutou a noite toda. A noite toda. A grande maioria de nós, amados, chegamos até esse ponto aqui, até o Vale do Jaboque. A grande minoria ainda não transpôs o Vale do Jaboque, porque não tem disposição de perseverar em lutar com Deus até ser abençoado de verdade. Até aqui a igreja tem caminhado, e estão saindo com riquezas, estão saindo com promessas, estão saindo com Deus que abençoa, mas ainda não lutaram para ser abençoado de verdade, para que o nome seja mudado, para que haja impacto numa história. E ele falou: eu não vou deixar o senhor ir enquanto o senhor não me abençoar. Tendo tudo. E aí Deus, para abençoá-lo, faz uma pergunta: como te chamas? Você vai ver na Bíblia que Deus não pergunta para ninguém como ele chama. Ele já chega falando: desce daí, Zaqueu, que hoje não importa eu comer na sua casa. Abraão, Samuel, vai lá na casa de Jessé que eu vou te mostrar. Eu achei um homem segundo o meu coração. Aquilo que eu te mostrar, você unge. Ele acha a gente, aonde a gente está, até de trás das malhadas. Por que ele perguntou: como te chamas? Porque ele queria que Jacó revelasse o escondido da alma dele. Eu sou enganador, porque o nome Jacó significa aquele que engana, o suplantador. O nome naquela época não era colocado porque é bonito. O nome naquela era colocado com sentido. Ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Eu falei: esse aqui já quer, desde pequenininho, passar a perna no irmão. E foi mesmo. Vamos colocar o nome dele de enganador, o suplantador, aquele que engana. Quando Deus perguntou para ele, queria que eu ouvisse da boca dele: como é que você chama? Enganador. Nessa manhã Deus te pergunta: irmão, como você chama? Eu não sei, mas ele sabe. Eu não sei qual é o seu verdadeiro nome diante de Deus, mas Deus sabe. E você só recebe um nome novo, Israel de Deus, príncipe das nações, no dia que você lutar com Deus e prevalecer. E confessar quem verdadeiramente você é diante de Deus. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações 3:29. É só com a boca no pó que a gente luta contra Deus, até ser abençoado. E a bênção aqui é diferente de dinheiro, é diferente de paz financeira. A bênção aqui é muito maior, é mudança de caráter, é mudança de vida, de conduta, de gente que agora vai fazer diferença na sociedade, de verdade, cada dia mais, e vai morrer para você, cada dia mais. Até aqui ele ora para o Deus dos seus pais. Daqui para frente, Deus o direciona de novo aonde ele sonhou, que ele falou assim: aqui é a casa de Deus, Deus está nesse lugar. Betel, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Eu passei pela casa de Deus. Na hora que ele sentiu que passou pela casa de Deus, ele fez um voto: se o Senhor me abençoar e tudo, o Senhor será meu Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo e tal. Aqui, até aqui, ele está orando pelo Deus do pai dele. Você vai ver ele orando: ó Deus dos meus pais, Abraão e Isaac. Meu irmão está vindo aí. Daqui para frente, Deus o conduz à casa de Deus de novo. Volta lá. E lá sacrifica. E lá Deus falou com ele. E aí falou com ele: daqui para frente você será Israel. Deus o chama de Israel. Deus muda o nome dele. Na luta com Deus, nós precisamos entender que essa luta é solitária. Essa luta é perseverante. É até que algo aconteça. Diferente, amado. Um start diferente. Nós não podemos amar o mundo e as paixões do mundo. Nós não podemos ser o que todo mundo é. Nós não podemos andar na mesma rota, na mesma direção, na mesma calçada, na mesma correnteza. Aquele que é servo de Deus, ele nada na contramão. A porta é estreita. Ele não anda no meio dos muitos, ele anda entre os poucos. Ele não está na multidão.
Ele sempre vai andar com Deus e sozinho. Não tem esse negócio, gente. Não existe esse evangelho que tem sido pregado por aí. Um evangelho que tudo pode, que tem usado a graça de Deus para desgraçar o evangelho. Leia a carta de Pedro. A carta de Pedro foi escrita somente por causa de uma coisa só. E Pedro deixa isso registrado lá no capítulo 5. Olha lá para você ver. Vamos abrir lá. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. O versículo ainda, não sei se é o 13, mas eu vou abrir lá e vou te falar. 12. Qual o motivo que Pedro escreve essa carta? Por meio de Silvano, vamos ler? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Olha a genuína graça de Deus aí. Ele escreve essa carta exatamente para mostrar o que é a genuína graça de Deus, ou seja, desde aquela época, esse problema da salvação pela graça estava dando problema, desde aquela época. E ele escreve 5 capítulos e ele fala, é só um resuminho, para mostrar para vocês o que é uma genuína graça. Não tem como eu falar essa manhã para você, o tempo inteiro aqui, o que é a genuína graça. Mas se você ler aí, no primeiro capítulo da carta de Pedro, só uns 2 versículos aqui, olha. 1 Pedro, a partir do versículo 13, olha. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É toda jornada, é toda vida. Não é só na hora que você está dentro da igreja, não é só no domingão, não. No domingão do crentão, que é o domingão de cinzas. Os crentes metem pau nos católicos da quarta-feira de cinza, mas todo domingo de noite vem pedir perdão a Deus, lota a igreja para pedir perdão a Deus, para continuar pecando a semana toda. Mas aqui não acontece isso não, é lá só em Minas, só entre os mineiros que acontecem essas coisas. Graças a Deus aqui não tem isso. Mas na minha terra, coitado de nós. Só no domingo à noite que lota a igreja. Aí canta, aí chora, aí pede perdão, aí Deus é comigo. Na segunda, não lê Bíblia, não ouve música evangélica, não fala de Jesus para ninguém, não semeia a Bíblia em ninguém, nada. Segunda a sexta tem que pagar as contas, então, Deus, o senhor fica lá na igreja, que domingão se der à noite, mas se fizer muito frio, não vou não. Agora, se chover de verdade, também não vou não. E se fizer muito calor, lá em casa o ar-condicionado é melhor. Porque lá tem lugar que gela muito, tem lugar que não gela nada, esquenta, e um negócio. Então, assim, só se tiver tudo legal e não tiver nada de bom na televisão, Jesus, o senhor pode contar comigo que domingo eu estou lá. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Que vida é essa? Nós precisamos mudar. Deus nos balança nessa manhã para a gente voltar para a graça verdadeira, uma graça genuína. Nós precisamos lutar com Deus até a gente prevalecer, até essas coisas ser verdade na nossa vida, amados. Até a gente começar a fugir das paixões da mocidade. Hoje a gente tem o Evangelho, aceita Jesus e continua nas paixões da mocidade. Nós precisamos matar isso no nosso coração, mudar de nome, muda de nome. Como te chamas? Meu nome é enganador, meu nome é fofoqueiro, Senhor, porque eu falo demais, minha língua é grande, quando eu morrer, eu vou num caixão, minha língua vai na outra. Confessa a Deus essa manhã e larga.
Meu nome é malicioso, porque eu escuto as coisas ruins das pessoas, em vez de eu orar e chorar, ir lá e confrontar o pecado e orar, eu saio contando a vida dela para todo mundo. Meu nome é esse. Falo dos outros. Eu destruo a vida dos outros. Esse é meu nome. Essa manhã Deus te pergunta, qual é o seu nome, irmão? Como te chama? Você quer prevalecer diante de Deus? Confessa diante de Deus. Meu nome é mentiroso, Deus. Porque eu falo que eu sou do Senhor, que eu tenho o Senhor, mas tem 10 anos que eu não leio essa Bíblia. Não sei nem um versículo de cor. Deus é comigo. Deus é comigo. Não, Deus é comigo. Eu ando com Deus, tenho intimidade com Deus, sabe? Nem o Salmo 23 de cor, nem o Salmo 23 que na EBF ensina para as crianças sobre o pastor de ovelhas, que é o nosso Senhor. Irmão, nós precisamos mudar. Nós precisamos acordar. Porque São Vicente está aí, e São Vicente precisa ser impactado de verdade com o evangelho verdadeiro. Porque religião e igreja está assim. São Vicente não precisa mais. Se hoje acontecesse um terremoto agora nessa escola dominical e todos nós morrêssemos, será o que ia escrever na cidade de São Vicente? Se todos nós fôssemos mortos hoje, só a nossa igreja, só. Qual o impacto que ia gerar nessa sociedade? O que ia faltar para eles? Porque se não faltar nada, irmãos, então nós estamos aqui brincando. Nós estamos aqui brincando. E nós precisamos mudar no nome de Jesus. Essa foi a luta de Jacó. Até que ele tinha tudo e não tinha nada. Mas daqui para frente, começou a prevalecer. O nome dele mudou. A direção dele mudou. E agora ele começa a orar o meu Deus. Ele não fala só o Deus dos meus pais. Fala o meu Deus. Deus passa a ser nosso quando a gente muda de nome. Quando a gente luta e prevalece. Que essa palavra possa te deixar sem sono hoje no nome de Jesus. Possa tirar a sua falsa paz no nome de Jesus. Que essa palavra possa te abalar profundamente e te causar mudança no nome de Jesus. Que você possa passar essa batalha e vencer no Senhor. Mesmo que saia aleijado, irmão, porque sai. Essa história da graça, que é graça, e uma pessoa nada muda, nada, ela não sofre nada. É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem morte, um evangelho que não morre todo dia. E Jesus falou que aquele que quer seguir a Ele tem que tomar sua cruz todo dia, tem que morrer todo dia. E ninguém gosta de morrer. Ou tem alguém aqui que gosta de morrer? Tem alguns que estão pedindo para morrer, ou quer tirar, porque ele já morreu, ele está desesperado, ele já nem está mais aqui. Se sente morto, mas ninguém quer morrer de verdade. Todo mundo quer viver. Todo mundo. Nós precisamos, no nome de Jesus, aprender a lutar com Deus. Essa luta é uma luta perseverante. Se você olhar João 15, você vai ver que pelo menos aparece 3 vezes a palavra permanecer, 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 perseverar, permanecer. É orar sem cessar, é sem cessar, é em todo o tempo as vossas orações. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Não é só domingo. No dia que realmente Deus foi importante para nós, gente, todo culto é um culto diferente. No dia que Deus realmente for verdadeiro, for muito importante para nós, nós vamos fazer de tudo para estar em qualquer reunião que diz que tem Deus. Ou então é só religião. Se é só religião, para que ir? Hoje tem na internet, na televisão, para que ir? Fica em casa. Aí, ó, a internet aí. Sendo ao vivo. Mas no dia que Deus foi importante de verdade para nós, como os cantores gospel são, as bandas gospel são, eu não sou disso, tá bom, como o Roberto Carlos é para você, Wesley Safadão, e outros shows mais que você compra o ingresso antes para estar lá na porta. O dia que Jesus for importante para nós, e a gente comprar antes o ingresso, e ser o primeiro da fila para estar na frente, para ver de frente, hoje, gente, o evangelho muda. A cidade muda, a nossa família muda. Os familiares nossos mudam. Porque um dia isso aconteceu na minha vida, aos 19 anos de idade.
E eu entendi que era o evangelho de verdade. E eu falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me mata. Uma madrugada chorando. Eu não aguento mais esse negócio de frequentar a igreja e frequentar as coisas do mundo, não. Entulha minha vida de televisão, de coisa do mundo, de porcariada e igreja. Igreja e o porcariada. Igreja e o porcariada. Ou o Senhor faz comigo igual você fez com esses homens da Bíblia, que aprendeu a andar com o Senhor e só com o Senhor, a tal ponto que as pessoas olhavam para eles, vários deles, e falavam, veja que esse homem que passa todo dia por nós é santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele, para quando ele passar e ficar na nossa casa. Aí vi Abraão, sacerdote, Melquisedeque, foi lá, fez aliança com ele. Aí outro vê Abraão, não, eu quero fazer aliança com você, porque Deus é com você. Aí vê com Jacó, com Isaac, do mesmo jeito, faz aliança comigo, porque onde você vai eu vejo que Deus é com você. Aí vê José, mordomo, o Potifar vê que ele era escravo, e tudo que ele botava a mão prosperava, era visível a bênção de Deus nele e através dele. Não, ele vai ser meu chefe aqui, ó, comanda tudo, põe a mão em tudo, filho. Só na minha mulher que não, mas no resto, tudo que você quiser, você muda e faz do jeito que você quiser, porque quando você põe a mão, vira ouro. A bênção de Deus era com ele. E aí a pessoa queria andar, eu te pergunto, tem alguém querendo andar com você? Seus filhos, pelo menos, querem ficar perto de você? Os netos? Nós precisamos dar mais um passo. Deus não nos chamou só para ficar escutando o pastor. Nós não podemos morrer sem deixar um legado diferente para essa geração. Larga o smartphone. Larga o que você está fazendo. É melhor você perder dinheiro do que você perder a alma dos seus filhos e perder a alma dos seus netos. Larga tudo. É melhor comer farinha com água e ter a geração, tudo a sua em volta, amando a Jesus em primeiro lugar. Foi isso que Jacó viu que ele estava perdendo. Ele tinha tudo e não tinha nada, porque a partir daqui ele fala com o seu povo para santificar, e na sua família ele permitia deuses estranhos. Está lá, depois ele fala assim, joga tudo quanto é deus estranho. Um monte de gente veio com os deuses estranhos do bolso dele, Pocket Monster, tudo de bolso, e entregou para ele. Falou, nós vamos servir só a um Senhor, só a uma direção. E daí para frente, tudo muda. Uma luta solitária, uma luta perseverante, uma luta até que Deus mude seu nome de verdade. Eu não sei como você chama nessa manhã. E aí tem um monte de nome. Um deles que eu lembro aqui, que vem na minha mente, e é o mais pesado de todos, e a gente nem percebe isso, assassino. Como te chamas? Meu nome é assassino, porque eu mato as pessoas no meu coração. Aquele que odeia o seu irmão já assassinou ele no coração. É assim que o amado João escreve na sua carta. E se você olhar as possíveis traduções lá, você pode também traduzir como aquele que tem uma indiferença contra o irmão, já assassinou ele no coração. Como te chamas, irmão? Deus quer mudar o seu nome nessa manhã. Deus nos confronta com os nossos pecados, não é só para a gente, eu vim aqui para que haja esperança. O pastor usa uma camisa de esperança, mas bate em nós. A esperança só há quando a gente põe a boca no pó, quando a gente se humilha, quando a gente reconhece que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Que nós precisamos sim de um novo nome, que nós precisamos sim de um novo evangelho. Um evangelho que não é esse que está por aí, mas aquele que está aqui nas Escrituras. O evangelho que muda a vida, que muda caráter, que muda conduta, que muda o meu horário, que muda os meus princípios, que muda os meus valores. O evangelho que gasta horas e horas diante de Deus. E aí então a casa de Deus verdadeiramente passa a se chamar casa de oração. Foi o único nome que Deus reivindicou para a casa dele.
a minha casa será chamada casa de oração. Ele não falou casa presbiteriana, batista, assembleiana, teológica. Ele falou casa de oração. Não é à toa que Deus tem despertado no mundo inteiro. Percebe-se. Consulta na internet para você ver. Digita a palavra oração, depois digita a palavra secreto, quarto, e você vai ver os vídeos de pregações que tem hoje espalhado pela face da terra, de hoje, agora, fresquinho. Não é à toa que o tema da sinodal é oração. Deus continua no seu trono e Ele continua despertando a sua igreja. E Ele fala em Isaías que nos últimos tempos, nos últimos dias, o meu povo se afluiriam para os montes e voltariam a me buscar. E a minha casa voltaria a passar a chamar casa de oração. E muitos de muitas nações sairiam dos seus lugares e iriam até eles para conhecer esse Deus. O povo só vem até nós quando a gente transforma a nossa vida numa vida de oração. Quando a nossa casa verdadeiramente se torna uma casa de oração. Foi isso que Jacó fez naquela noite. Lutou com Deus, conversando em oração, em palavras, e até que Deus o tocou, até que Deus o confrontou e ele disse: meu nome é enganador, Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã, meu irmão. Que você possa ser confrontado no nome de Jesus. Que essa falsa paz que o seu dinheiro tem no banco, ou o diploma que você tem guardado na parede, seja tirada do seu coração no nome de Jesus. E que a verdadeira paz de Deus, que invade a alma quando a gente o busca, quando a gente suplica, e quando a gente aprende a ser grato pelo que Ele nos dá. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. A cura da ansiedade está aí, amado. Filipenses 4. Eu citei do 6 ao 8. E depois Paulo fala com essa turma, já na cadeia, no final da sua vida, já com 2 anos preso, na fila da morte para perder a cabeça. Ele fala no versículo 9: imitai a mim, segui o meu exemplo, o meu ensino e a minha prática. E antes ele tinha escrito: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez a sua cura nessa manhã esteja aí. Muda de nome, foca no Senhor. O mundo não vai melhorar, mas Deus pode melhorar seu nome. E tudo melhora quando Deus anda com a gente. Esses homens, a maioria deles do Antigo Testamento, viveram no deserto. Não tiveram a metade do que você tem. Você tem praia. A maioria deles nem conheceram a praia. Morreram no deserto, mas andavam com Deus. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos incomoda. Reaviva o dom do Senhor que o Senhor despejou sobre essa igreja, sobre cada um aqui, no nome de Jesus.
Eu lhe suplico, Pai, que o Teu Espírito nos convença do nosso pecado, nos redirecione na Tua presença. Meu Deus, fala com o Teu povo, como o Senhor sempre falou. Arde o nosso coração, traz de volta a vontade, a sede da Tua palavra, traz de volta a vontade e a sede de permanecer horas e horas e horas e horas e horas na Tua presença. Aquele que nunca teve isso, faz acontecer, Senhor. Tu és Deus, a começar de mim, miserável pecador. Ser propício a mim, pecador. Não nos deixe andar nessa rota de colisão contra o Senhor. Que possamos transcender a qualquer religião, inclusive a nossa. Que possamos voltar a andar com o Senhor no nome de Jesus, na intimidade. Dá-nos um novo nome e nos confronte a cada dia, por favor, Deus. Por favor, Pai, nos confronte a cada dia com o nosso mal. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Recalcula a nossa rota, no nome de Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Olha a minha família, Deus. Olha os meus filhos, minha esposa. Olha para nós, olha para esta igreja, com olhar de misericórdia nessa manhã, do Teu grande amor, e nos constranja a Ele. Nos fazendo confessar verdadeiramente quem nós somos. Porque o Senhor sabe o nosso nome. O Senhor sabe o nosso nome. Mas o Senhor quer nos dar um novo nome. E nós te suplicamos que esse novo nome venha sobre cada um daqueles que perseverarem em lutar na Tua presença. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.